Olá pessoal, vamos então agora para o módulo que vamos dedicar a colocar em prática a questão do gerenciamento de risco e especificamente a sua identificação, porque é o primeiro passo nesse procedimento de gerenciamento de riscos. Então, de uma forma até então inovadora, porque o que a gente mais percebe por aí, quando a gente vai se capacitar em relação a gerenciamento de riscos, acho que todos já estão cansados e, querendo ou não, é uma questão obrigatória, a gente já passou por isso nos outros módulos. Temos que falar dos princípios, temos que falar da sua estrutura, a gente tem que falar qual é o objetivo do gerenciamento de riscos, mas explicar tintim a tintim as melhores técnicas para a gente poder identificar o risco, eu acho que esse é o grande ápice dessa nossa capacitação, é o grande diferencial, porque aqui a gente vai destrinchar literalmente a ISO 37010, que é uma metodologia, não é a única exclusiva, a gente já mencionou isso no outro módulo, mas é uma boa referência, é um padrão internacional e que, com a metodologia que lhe é acurada, simplesmente se deu ao trabalho de explicitar 31 técnicas que facilitam a esse gerenciamento de riscos. Dessas 31, a gente julgou relevante colocar umas 25, por aí 26, porque estão altamente vinculadas a essa etapa inicial de identificação de riscos. E aí a gente vai deixar algumas em apartado, mas vamos fazer consideração em relação a algumas delas, porque estão mais vinculadas a outras etapas do gerenciamento, né, a análise em si, a avaliação e não a identificação. Então aqui, nessa primeira parte, a gente vai se dedicar apenas a explicar o que está por detrás da ISO 37010 e como que a gente decidiu estruturar a leitura dessa normativa 37010 para a gente poder assimilar de forma objetiva, didática, as principais técnicas para a gente poder identificar o risco. Porque uma vez você sabendo a técnica, uma vez sabendo descrever e executar as outras etapas, eu acho que isso fica natural. E o nosso objetivo é que você saia dessa capacitação trabalhando com esse gerenciamento de risco da forma mais natural possível, que você consiga agregar esse gerenciamento de risco ao gerenciamento do seu contrato e que isso tudo gere literalmente uma perspectiva de melhoria na governança, pelo menos das aquisições da sua entidade. Então vamos lá. Vejam, aparece na tela para vocês algumas informações relevantes. A primeira delas é um normativo que trabalha, como a gente já disse, com 31 técnicas que podem ser utilizadas no macro processo de avaliação de riscos. E por que macro processo? Porque o gerenciamento de risco é um macro processo, ou seja, o macro processo também às vezes chamado de avaliação de riscos, né, num sentido macro, maior, que é o que a gente didaticamente vem chamando de INAVATRA ou I2AT, identificar, analisar, avaliar e tratar o risco. Isso implica dizer que existem técnicas com foco na identificação de risco, outras na análise de consequências, ou seja, dos seus impactos, outras na estimativa da probabilidade, que isso nada mais é do que a análise do risco, ou eventualmente na avaliação da eficácia dos controles existentes. Por isso a gente mencionou que é um normativo que trabalha técnicas do macro processo de gerenciamento de risco e o nosso foco aqui vai ser literalmente na identificação do risco, que é a primeira das ações, fazendo algumas considerações pontuais das outras técnicas que trabalham essas outras etapas do gerenciamento de riscos. Avançando aí na tela, originalmente a norma estrutura as técnicas por etapa, tá, do macro processo de avaliação, criando uma escala que vai de fortemente aplicável a não aplicável, ou seja, vocês vão perceber daqui a pouco, o próximo slide, a gente fez até um recorte do quadro normativo. Todos os que adquirirem eventualmente a ISO 37010 vão perceber logo de cara, porque está logo no início do anexo, justamente isso. Vamos supor, brainstorm, que é uma das técnicas mais conhecidas, é fortemente aplicável na identificação do risco. Mas não é aplicável, por exemplo, a uma outra etapa, como a avaliação do risco.
Não é aplicável, você não pode fazer a introdução dessa metodologia para essa etapa, e assim sucessivamente. Então é isso que se quis dizer aí nesse slide. Bem como com atributos de seleção da ferramenta, criando fatores de recursos e capacidade, natureza e grau de incerteza, complexidade, fornecimento de resultados qualitativos. Então você consegue também identificar nessa mesma técnica, por exemplo, pegando ainda o brainstorm, que por exemplo, a complexidade vai estar um pontinho de baixa, fornecimento de resultados qualitativos. NA não se aplica, em relação a recursos e capacidade para realizá-lo é baixa, a natureza e o grau de incerteza é alto, e então para cada técnica há no mínimo essa identificação. Mais uma vez, há uma escala de avaliação de fortemente aplicável a não aplicável e também de atributos para selecionar aquela ferramenta, seja em virtude do atributo recursos e capacidade, ao atributo complexidade, ao atributo fornecimento de resultados qualitativos. Então você pode eventualmente na versão digital até filtrar. Eu só quero que apareçam as ferramentas que trabalhem com fornecimento de resultados qualitativos. Some das 31, vão aparecer, sei lá, 6, 7. Consegue compreender o que eu quero dizer? Métodos, formas diferenciadas de você selecionar a ferramenta, atributos diferenciados. Aí está na tela para vocês esse recorte. Percebam aqui que estão identificadas todas as etapas do macro processo de avaliação, identificação, consequência e probabilidade, que é a análise, né? Até o estabelecimento do nível de risco, a avaliação do risco, que é literalmente você pegar o resultado da análise e confrontá-lo com a estrutura de risco já existente, e aí vem o descritivo do anexo correspondente àquela determinada ferramenta. E aí a gente deu o exemplo do brainstorm, né? Fortemente aplicável na identificação de riscos, não aplicável, por exemplo, na avaliação de risco, como a gente comentou com vocês. E aí, não coloquei aqui, peço desculpa, mas o outro recorte é justamente em relação aos tais atributos, né, da ferramenta. E aí, para essa mesma metodologia que está colocado lá no B1, que é o brainstorm, fornecimento de resultados qualitativos, NA, não se aplica, não tem, complexidade, baixa, e assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Então, qual é a nossa proposta para que esse conteúdo seja, que é um pouco robusto, é massivo, é bem, descrito, e aí eventualmente pode até ir para um lado mais prolixo, é buscar uma objetividade, uma simplificação. Então, qual foi a nossa construção metodológica que vamos começar a trabalhar a partir do próximo, não do próximo módulo, né, da próxima parte deste módulo? Primeiro, apresentar as referidas técnicas da forma mais racional e usual, a gente já falou. Para isso, vamos focar no primeiro passo do macro processo de avaliação. Então, aqui a gente vai dedicar a ter conhecimento das técnicas para identificação do risco. 3, iremos efetuar a análise das técnicas com base em 2 coisas somente. Primeiro, o nível de aplicabilidade, iniciando do fortemente aplicável para depois o aplicável. Não vamos falar do não aplicável, né, por obviedade. Então, a gente vai começar mostrando para vocês quais são as técnicas fortemente aplicáveis para a identificação de risco, para depois irmos para as que são apenas aplicáveis. Muito bem. E aí, dentro desse nível de aplicabilidade, a gente vai tangenciar quais os fatores influenciadores de seleção daquela determinada técnica, se restringindo ao fator influenciador, recurso e capacidade. E quando a gente fala em recursos e capacidade, tem um escalonamento, baixo, médio e alto. E aí a gente vai chegar em 6 combinações. Ou seja, primeiro a gente vai tratar das técnicas que são fortemente aplicáveis para a identificação do risco, mas que são, concomitantemente, de um nível baixo de capacidade e de recursos. Ou seja, não precisa ter muitos recursos, a capacidade operacional para essa metodologia não precisa ser muito rebuscada, porque ela é baixa. A mesma coisa faremos com técnicas que são fortemente aplicáveis à identificação do risco e que tem um nível médio aí de complexidade e de recursos envolvidos, para depois chegar, obviamente, à situação de fortemente aplicável com alto
necessidade de recursos e de capacidades. Vamos fazer essa mesma trilogia com as técnicas altamente aplicáveis, motivo pelo qual a gente gera aí 6 arranjos, né, em relação à escolha de uma técnica para a identificação dos riscos. Então já vão se preparando que vão ser 6 arranjos, ok? Fortemente aplicável e aplicável, cada uma delas transitando aí com nível baixo, médio e alto quanto à complexidade, quanto à capacidade e recursos. Em resumo, a gente já mencionou, aparece na tela para vocês, 6 classificações, com aquelas variações que já mencionamos aqui, não vou repetir tudo para vocês, aqui apenas na tela para registrar cada uma delas, as fortemente aplicáveis e os seus escalonamentos, posteriormente as aplicáveis com os respectivos escalonamentos baixo, médio e alto quanto à necessidade de recurso e capacidade técnica. E aí, para vocês já irem se familiarizando com a nomenclatura, estão todas aí, ó. As primeiras que vamos trabalhar são as fortemente aplicáveis, mas com baixa necessidade de recursos e de capacidade técnica, que são essas todas aí: o brainstorming, as entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, as listas de verificação, a análise preliminar de perigos e a análise de módulos ou de modos de falha e efeito. E aí vão perceber que algumas têm até uma nomenclatura, uma sigla, porque são derivativos aí da expressão americana dessas metodologias. E a gente vai se deliciar com essas técnicas, porque vocês vão perceber assim, poxa, quantas vezes vocês não estão numa reunião e que sempre tem aquele colaborador que gosta de ser o dominador, né? E esse perfil dominador é aquele que, além de fazer valer a sua opinião, ainda tenta convencer veementemente todos que estão ali de que a sua alternativa é sempre a mais adequada. Existe metodologia, a técnica, para a gente simplesmente neutralizá-lo. A opinião dele vai ser tão forte quanto a de todos os outros. Olha que coisa bacana. E isso, às vezes, o cara que tem esse perfil é uma cabeça fundamental e precisa estar ali identificando aquele determinado risco, mas que o perfil, às vezes, infelizmente, pode contaminar e você pode não retratar todos os riscos adequados para aquela situação em virtude de um perfil de uma única pessoa. Mas existem técnicas que a gente consegue eliminar, neutralizar esse tipo de perfil e mais, às vezes, quando esse perfil está presente entre nós ou quando estamos falando de ausentes. Olha que coisa bacana. Então, percebam que são técnicas que a gente precisa ter um conhecimento básico e que são relativamente fáceis de se manipular, né? De se trabalhar com elas. Na evolução, a gente vai passar para as fortemente aplicáveis, a identificação de riscos, mas com nível médio de necessidade de recursos e de capacidade técnica. Então já começa a complicar mais um pouquinho, que é a metodologia Delphi, são os estudos de perigo e operabilidade, os RASOPs, análise de perigos e pontos críticos, a técnica estruturada IC, a análise de cenários, muito comum, muito utilizada, análise de módulos de falha e efeito, quem é da TI trabalha bastante, análise de confiabilidade humana, manutenção centrada em confiabilidade. Na evolução, a técnica única, fortemente aplicável e de alta necessidade de recurso e de alta capacidade técnica para a sua elaboração é a avaliação de risco ambiental ou a avaliação de toxicidade. Então percebam que é uma única, fortemente aplicável com esse grau, vamos dizer assim, alto de necessidade de recurso e de capacidade técnica. E aí a gente começa a evoluir para a última trilogia, que são as aplicáveis com baixa necessidade de recursos, que são os índices de riscos e análise de custo-benefício. Avançamos para as aplicáveis com nível médio de necessidade de recursos e capacidade técnica, que é a análise de impactos do negócio, a análise de árvore de eventos, a análise das camadas de proteção, a Snake Analysis, uma análise, vamos dizer aí, diferenciada, as curvas FN e, por fim, as técnicas aplicáveis com alta necessidade de recursos e capacidade técnica, que são a análise de árvore de falhas, a análise de causa e consequência, a análise de Markov e a análise de decisão
por multicritérios. E é isso que a gente vai trabalhar a partir da próxima parte deste módulo. Espero você lá.